eu escolhi esse assunto porque eu também estou precisando rever algumas coisas sobre excelência que a gente de vez em quando precisa colocar em prática. Então eu quero que você observe e veja se isso pode ser útil para você melhorar a qualidade da sua vida. Então vamos conversar um pouquinho sobre excelência. E eu vou fazer alguns lembretes importantes inicialmente. Espero que você observe mudança, inovação, transformação. Então, mudança, inovação e transformação. Passa alguma coisa importante em sua cabeça? Qual é a importância da mudança para você? Eu quero colocar um lembrete sobre cada uma delas aqui. Então, é, o Bernard diz assim: é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então pense a respeito do que você pode fazer para mudar, para melhorar a sua mente. Inovação. Sobre inovação, o Jobs diz assim: inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Quem você tem como líder na sua vida, né? Então, o líder tem na sua cabeça sempre inovações. Então, preste atenção. Transformação. Se você não se transformar, nunca vai voar. Olha o que a borboleta está dizendo para a lagarta, né? Então, isso tem a ver também com o nosso desenvolvimento espiritual, transformação. A gente precisa lembrar disso. Você é um transformador e responsável pela organização da vida em nosso planeta. Então, quando você trabalha nas reuniões, você tenta ajudar alguém, você faz projeto, você é um transformador. E você, com certeza, está ajudando a melhorar a vida nesse planeta. É o que o Afonso diz sempre no final das nossas meditações. Eu organizei aqui algumas perguntas que poderão nos ajudar. Então, veja o que essas perguntas te levam a pensar. Qual a melhor forma de enfrentar mudança, inovação e transformação? Essas três palavras que eu falei, que são importantes na nossa vida, qual a melhor forma de enfrentá-las? Pense aí a respeito. Eu fiz uma outra pergunta aqui. Qual a melhor, como melhorar a qualidade da minha maneira de viver? Será que se eu estou pensando em melhorar a minha qualidade de viver, de melhorar a minha maneira de viver, tem alguma coisa que pode me ajudar? Como fazer os ajustes na minha vida? Como fazer os ajustes na minha vida? E aí eu chego aonde é o nosso propósito. A excelência é o caminho que pode nos ajudar. Então, sobre tudo isso que a gente acabou de perguntar e de falar, lembre-se disso. A excelência é o caminho que pode nos ajudar. E, e aí a gente tem que questionar um pouquinho o que é excelência para mim. Eu já apresentei, já defini, vou refazer, porque cada vez a gente pode melhorar isso. A definição oficial de excelência é isso.
A excelência é o resultado gradual do esforço contínuo em busca do melhor. Então, quer dizer, esse esforço contínuo para melhorar é o que se chama de excelência. Eu gosto mais de uma definição matemática para mim que diz assim: excelência é o hábito de fazer um delta por cento a mais. Então, se você sempre que for refazer alguma coisa, você procurar melhorar isso, você está fazendo um delta por cento a mais. Então, excelência é o hábito de fazer um delta por cento a mais, um pouquinho a mais sobre as coisas que você tem que fazer. Então, pense a respeito de cada coisa, o que, que você pode melhorar um pouquinho em cada coisa. Tem uma outra que deixa a gente pensando um pouco, que diz assim: ser excelente é não cometer os mesmos erros. Então, errar, todo mundo erra. Tudo bem, mas a gente pode se preocupar em consertar isso. Se eu perceber que eu cometi um erro, não vou repetir. Porque se você repetir o que considera um erro, você não está sendo excelente. Então, quando você comete um erro e você se propõe a mudar, então você está sendo excelente. Algumas pessoas dizem o seguinte: Júlio, eu tenho dificuldades, tenho limites, tenho problemas, tenho medos. Todos nós temos alguma coisa disso. Dificuldades, limites, problemas e medos faz parte da nossa vida. E veja o que eu achei aqui para a gente refletir. Diz assim: enfrentando dificuldades é que nos tornamos fortes. Então, quando eu enfrento algum tipo de dificuldade, eu estou crescendo, estou melhorando, estou me transformando. Então, enfrentando dificuldades é que nos tornamos fortes. É superando limites que crescemos. É resolvendo problemas que desenvolvemos maturidade. Então, quando você resolve um problema, você está amadurecendo. Problema resolvido, eu cresci, né? Quando você superou um limite, você cresceu. Então, é desafiando os perigos que descobrimos a coragem. Não é fugindo do perigo que você melhora a sua coragem, é desafiando, é enfrentando, é se preparando para vencer os perigos que você vai descobrir a sua coragem. Eric diz assim: o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Então, você ficar indiferente para alguns tipos de problema é pior que a morte. Então, resolva e enfrente. Se tem problemas, a gente tem que enfrentar. A sua dedicação deve ser para quem? Você, quando você olha à sua volta, quais são as pessoas que você se preocupa, você se dedica? Elas têm uma qualificação? Você poderia dar uma diferença? Por que eu me preocupo com essa pessoa? Por que eu me preocupo com aquela? Por que eu não me preocupo com a outra? Né? Então, a referência é o seguinte: a gente deve se dedicar para os que vão fazer a diferença. Ou seja, você tem que se preocupar com pessoas que estão querendo se melhorar e melhorar os seus ambientes. Então, essas pessoas que fazem a diferença, que a gente tem que se preocupar e compartilhar, não são muitas, não. A estatística diz que pessoas que fazem a diferença em nossa sociedade, no geral, são 5%. Em grupos seletos, 10%. Então, são poucas as pessoas que se interessam por melhorar os ambientes. Agora, procure essas pessoas, interaja com elas, ajude, aprenda, mas veja quem são as pessoas que à sua volta fazem a diferença. Quando você observa isso no seu grupo, você acaba melhorando
isso no seu grupo, porque você dedica atenção para pessoas especiais. E aí cabe uma pergunta, ô Júlio, como é que a gente faz diferença em nosso meio, em nossa sociedade? Só é possível fazer a diferença se a gente estiver motivado. Então, quando você está motivado, você é, se comporta de forma muito diferente nos meios que você se envolve. Então, quando a gente está motivado, a gente está apaixonado por aquilo que a gente faz. Então, só com prazer e apaixonados pelas nossas atividades é que nós podemos fazer a diferença. Então, lembrar da importância disso nas coisas que você faz. Você se motiva? O que que pode te ajudar a motivar? O que que te dá prazer nas coisas que você faz? Tem como você se apaixonar pelas coisas que você tem que fazer? Então, isso é importante. E aí, cabe a pergunta aqui: o que é que nos motiva? Benefícios a obter e prejuízos a evitar. Então, se a gente quer se motivar para fazer a diferença, é bom observar isso aqui. Quais os benefícios que eu vou ter? Quais os prejuízos que eu vou evitar? Os especialistas afirmam o seguinte: quando o trabalho é prazer, a vida é uma grande alegria. Quando o trabalho é dever, a vida é escravidão. Então, procure nas coisas que você faz, nas coisas que você pratica, encontrar prazer e alegria, porque isso que vai fazer uma grande diferença é, nas suas atividades, tá? Então, evitar esse dever e essa escravidão aí, tá? Os sonhadores afirmam o seguinte: os apaixonados pelas suas missões ou tarefas, estes farão com que a palavra felicidade tenha sentido em suas vidas. Então, se você quer que a felicidade tenha sentido em sua vida, arranje um jeito de se apaixonar pelas coisas que você faz. Então, apaixone-se, goste daquilo que você faz, sinta-se bem fazendo isso e você vai ver que a felicidade vai te envolver ainda mais. Como devemos fazer as coisas? Ayrton Senna fala uma coisa que eu gosto. Ele diz assim: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz as coisas bem feitas ou não faz. Então, dentro disso, o seu empenho, os seus compromissos, os seus esforços, ao que você se dedica, não tem esse meio termo. Ou faz bem feito ou não faz. Então, procure cada vez mais melhorar as coisas que você tem que fazer. Isso é legal. Kant dá um padrão ético que eu também gosto e faz a gente pensar. Ele diz assim: se aquilo que você faz você não pode contar, não faça. Então veja bem, se você faz coisas no seu dia a dia e você tem que esconder dos outros, pare para pensar. Olha o que Kant diz. Se você não pode contar, não faça. Então, eu acho que é um aviso importante para a gente. O que atrapalha para fazermos a diferença? Quer dizer, por que a gente não consegue fazer as coisas cada vez melhor? O que pode atrapalhar a gente? Olha o que eu chamei a atenção aqui. A falta de entusiasmo do profissional, a dificuldade em relacionar-se no trabalho torna-o enfadonho e rotineiro, levando ao desinteresse em aperfeiçoar-se. Quer dizer, naquilo que a gente faz, a gente tem que procurar aperfeiçoar-se. Então, se você está sem entusiasmo, com dificuldade de relacionar-se,
tem que procurar melhorar isso, tá? Porque senão, cada vez mais, o que você faz vai ficando enfadonho, rotineiro e com desinteresse. Então, pare, pense e observe. Lembre-se disso, ó. A qualidade de vida de uma pessoa está na proporção direta com o seu compromisso com a excelência, independente do campo de atividade que você escolheu. Isso é o que diz Vicente Lombardi. A qualidade de vida de uma pessoa está na proporção direta com seu compromisso com a excelência, independente do campo de atividade que escolheu. Então, lembre-se disso. Aplique a excelência naquilo que você faz. Às vezes a gente perde a motivação. E aí eu faço uma perguntinha aqui para a gente refletir. Como continuar motivado? Qual é a dica que eu quero deixar? Devemos encarar o trabalho como uma oportunidade e não como castigo. Então, as coisas que você faz, considere isso oportunidade de crescimento. Não importa o que é. Se você tem que fazer e vai repetir, considere isso uma oportunidade e aplique nessa oportunidade a excelência. Quando a gente aplica isso, quais são os benefícios para a sociedade? O profissional motivado faz a diferença no atendimento da população. Então, quando a pessoa está motivada, ela vai fazer uma diferença ao atender as pessoas que ela tem que atender. Então, seja um profissional ou oriente os seus para que sejam motivados. O profissional motivado tende a tornar-se o educador que precisamos. Eu achei legal a gente recordar isso. O profissional motivado tende a tornar-se o educador que precisamos. Veja no seu círculo de amizade, na sua família, se você pode orientar para isso. O que a gente precisa? Esse educador, né, diz assim, o educador é uma qualidade originada na paixão, pelo que sabemos fazer. Então, quando a pessoa se apaixona por aquilo que ela sabe fazer, ela acaba se tornando um educador. Então, educador é o cara que se apaixona pelo que sabe fazer. Isso eu acho importante. O educador, por excelência, é o profissional inesquecível. Então, se você dá uma olhada na sua vida, quantas pessoas que você poderia chamar de profissional educador? As pessoas que você lembra até hoje. Ó, oh, aquele cara me atendeu tão bem, foi tão bom para mim e tal. Não importa qual é a profissão do cara, é médico, engenheiro, tal, professor. Então, qual é o educador por excelência? É aquelas pessoas que você não esqueceu e não esquece até hoje. Característica do educador que a gente precisa motivar. Eu recebi uma visita dos meus irmãos, dois mais novos e uma mais velha, e passaram o fim de semana comigo aqui. E a gente conversou sobre infância, sobre filosofia, sobre uma série de coisas. E, e tem uma coisa que eu vou deixar para você pensar a respeito aqui. O educador é religioso. Ele não critica qualquer religião. Então, a pessoa que a gente tem respeito, ele tem a religião dele, mas ele não critica de ninguém, tá? Mesmo que seja diferente da sua. Se ele tem um ramo político, ele não fica defendendo e querendo que você vá para o partido dele. Então, o educador tem escolha política, mas sem defender partido, né? O educador tem líder.
e é líder, modelo para os seus parceiros. O educador é orientador, ajuda sem interferir. Então, é importante isso, a gente ajudar sem interferir. Como age o educador? O educador, por excelência, cria entre ele e o parceiro laços de afetividade, cumplicidade e dedicação permanente. O educador, por excelência, cria entre ele e o parceiro laços de afetividade, cumplicidade e dedicação permanente. Enquanto ensina, o educador também aprende, pois é consciente de que é apenas um facilitador do conhecimento e que tem e não que tem e não detém este conhecimento, tá? E não detentor deste. Enquanto ensina, o educador também aprende, pois é consciente de que é apenas um facilitador do conhecimento que tem e não detentor desse. Quer dizer, eu não sou dono do meu conhecimento. O educador ensina o necessário e o que lhe é útil e importante. O educador ensina o necessário e o que lhe é útil e importante. Dificuldade, será que tem? O educador não pode ser produzido. O educador nasce. O quê? O educador nasce? O educador nasce? Como é que o educador nasce? O que eu posso fazer para nascer? Você precisa de motivação? Participe. Você precisa capacitação? Envolva-se. Você precisa de apoio? Peça e aceite. Você precisa de reconhecimento? Valorize todos. Você precisa ter um líder como modelo. Busque um líder que isso vai te ajudar a renascer, tá? Renascer como líder também. Então, se você tem um líder como modelo, você vai buscar coisas e com certeza vai renascer. Os educadores da nova era deverão estar preparados para formar líderes e não apenas gerentes ou administradores. Eu achei essa, essa chamada importante. Os educadores da nova era deverão estar preparados para formar líderes e não apenas gerentes ou administradores. Formatar pensadores. O que seria formatar pensadores? Formatar pensadores é formar indivíduos livres, capazes de duvidar, de criticar, de sentir, de intuir, de lutar por si e pelo bem comum. É o que as nossas reuniões propõem sempre. Então, formatar pensadores é formar indivíduos livres, capazes de duvidar, de criticar, de sentir, de intuir, de lutar por si e pelo bem comum. Com certeza, o nosso grupo tem muitos desses. Como encontrar pensadores? A estatística diz: 90% não pensa. É pesada, né? Quanta gente à nossa volta não pensa? 5% pensa que pensa. 5% realmente pensa. Então, isso aqui, ó, a gente precisa entrar nesses 5% aqui que realmente pensa, porque Da Vinci já dizia: quem pensa pouco erra muito. Quem pensa pouco erra muito. Pensar é viver. Quem pensa encontra o seu próprio caminho, principalmente quando você faz reflexão em níveis profundos. Quem pensa encontra seu próprio caminho. Busque esse seu caminho para ser cada vez mais feliz. E aí, para concluir, eu coloquei umas coisas aqui sobre
ser coerente. Coerência é a capacidade de vivermos de acordo com nossas próprias crenças, conhecimentos e convicções. Então, dê uma olhada se você anda sendo coerente com suas crenças, conhecimentos e convicções. Como é que é isso? Tá? Crenças a gente pode melhorar, conhecimentos a gente pode melhorar e, consequentemente, as convicções também. O comportamento contraditório é produzido pela indisciplina e é o grande responsável pelo sofrimento humano. Uma afirmação pesada. O comportamento contraditório, quer dizer, se você age de forma contrária do que pensa, cuidado. O comportamento contraditório é produzido pela indisciplina e é o grande responsável pelo sofrimento humano. Então, quando você encontrar alguém em sofrimento, analise um pouco como ela pensa e como que ela age, para ver se isso vai ter sentido para você, tá? Comportamento contraditório tem a ver com sofrimento. E eu lembrei uma coisa aqui que também eu já mostrei para vocês, mas é bom a gente lembrar qual é o segredo para fracassar. E tem uma historinha aqui com uns slides. Eu quero que você observe essas figurinhas, o que, que elas vão dizer. Tá indo aqui o velhinho, uma criança e um burro. Aí, daqui a pouco, dia da criança e dia do idoso. Quer dizer, poxa, esses dois caras estão aí andando a pé, por que, que não sobe no burro? Aí vão lá e sobe no burro. E vão caminhando, caminhando, e de repente passam por um outro grupo. Pô, esses caras não têm pena do animal, estão matando o animal, olha só que coisa, tá? Aí o velho desce, deixa só o menino. Tudo bem, está continuando a viagem. Aí, daqui a pouco, apareceu alguém e criticou. Aí trocou. O menino desce e o velho sobe. Tá? É, aí, de novo, dia da criança, pô, uma criança andando de pé e o velho aí no burrico. Aí já tinha esgotado as opções. E aí? O que, que vamos fazer? Então, os dois puxando o burrico não dava, os dois em cima do burrico não dava, um no burrico e outro andando também receberam crítica. Então tem que tomar cuidado, porque senão a última opção é essa, tá? Vão ter que carregar o burrico. Então o segredo do fracasso é esse, é querer agradar todo mundo. Então, o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Cuidado, ou vai carregar o burro, né? Então tem que tomar cuidado para que isso aqui não aconteça. Se você vai querer agradar todo mundo, vai ter problema. Como tratar as pessoas? Olha o que diz Goethe aqui. Eu gosto desse papo dele, que diz assim: trate um ser humano como ele é e ele continuará sendo como é. Então, se você já tem, se vê o comportamento de uma pessoa e você trata ele daquela forma, ele vai continuar sendo como é. Agora, trate-o como ele pode e deve ser, e ele se tornará o que pode e deve ser. Se você vê uma pessoa agindo errado, trate ela como se ela estivesse fazendo diferente e você vai ver que ela vai mudar, tá? Então é uma forma de ajudar as pessoas sem a crítica direta. Então, trate-o como ele pode e deve ser e ele se tornará o que pode e deve ser. Abraham Lincoln diz assim: não se pode ajudar as pessoas fazendo por elas o que elas devem fazer por si mesmas. Olhe bem isso.
Não se pode ajudar as pessoas fazendo por elas o que elas devem fazer por si mesmas. Então, você pode orientar, pode até ajudar, mas não pode fazer pela pessoa o que ela tem que fazer por si mesma. Então, é uma recomendação legal. Nós precisamos lembrar que na natureza não existe prêmio nem castigos, só consequências. Na natureza não existem prêmios nem castigos, só consequências. Os últimos lembretes. Excelência é o caminho, mas lembre-se que é importante diferenciar. Mas lembre-se que é importante diferenciar eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia. Tem diferença para você? Eficiência, capacidade de realizar uma tarefa. E eficácia, fazer a tarefa de forma correta. O que a gente tem que desenvolver é eficácia, fazer as coisas de forma correta e melhorá-las. Isso que é importante. Então, quando você está fazendo simplesmente por fazer, lembre-se da eficácia. Fazer a tarefa de forma correta. Tem uma lei aqui chamada Lei de Pareto, a lei fundamental da administração, também chamada diagrama de Pareto. Olha o que ele diz: 20% do que você faz gera 80% dos seus resultados. Então, dentro dessa ideia de melhorar a excelência, você dê uma olhadinha nesses 20% do que você faz e gera 80% dos resultados da sua vida. Então, é bom olhar para isso. Se você praticar excelência aqui, vai conseguir muita coisa. Ayrton Senna diz algo que eu também gosto. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar e fazer um novo fim. Você já me ouviu falar isso e eu gosto disso. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar e fazer um novo fim. A qualidade da sua vida está nas suas mãos. A qualidade da sua vida está nas suas mãos. Então, eu falei que da reunião com os meus irmãos sair uma coisa que eu quero que você reflita aqui. Ó. Eu me tocou e eu fiquei pensando e vou passar para você. Evite acomodação. Procure aprender. Por que a gente tem que procurar aprender? Olhe isso que eu vou afirmar aqui. Deus só ajuda naquilo que o ser humano não pode fazer. Pense a respeito disso. Deus só ajuda naquilo que o ser humano não pode fazer. Essa discussão nasceu em função da ressurreição de Lázaro. Então, quando Cristo estava lá, ele, antes de chamar Lázaro para fora, ele chegou: Pedro, tire a pedra da frente. Aí o cara estava sepultado lá, tirou a pedra e ele chamou: vem. Então, uma coisa importante desse exemplo: aquilo que o homem pode fazer, ele tem que fazer. Deus não vai ajudar. Deus vai ajudar naquilo que o ser humano não pode fazer. Pense a respeito disso.